Evangelho, quarta-feira da quinta semana do Tempo Comum, hoje, memória de Santa Escolástica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da quinta semana do Tempo Comum, hoje, memória de Santa Escolástica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva até o 7º capítulo do Evangelho de São Marcos e ouvimos um belíssimo ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo a respeito da pureza e da impureza, mais especificamente a respeito do que torna o coração do homem puro e impuro. Poderíamos dizer que o ensinamento do Senhor hoje, feito aos seus discípulos, retrata para a gente a beleza da liberdade do homem. Mas como assim, Padre? Jesus falou uma série de elementos que nos causam certa preocupação, porque observamos que cada uma dessas coisas, que são os vícios e as atitudes malvadas, perversas, podem encontrar espaço no nosso coração. Já esbarramos em algum momento da nossa vida com a presença dessas coisas no nosso coração. Onde está a beleza do que o Senhor está querendo nos mostrar? Bom, a beleza está sobre a preservação da nossa liberdade. Tudo aquilo que torna o coração do homem puro, tudo aquilo que torna o homem puro, impuro, vem do seu coração, vem da sua escolha. Não há nada que constranja o homem a se tornar malvado e perverso, a não ser a disposição do seu próprio coração. Mas as seduções do maligno, Padre, elas acontecem porque ele compreende muito bem que o nosso coração em algum momento já desejou e já flertou com aquilo que é malvado e perverso. Por isso ele se aproxima e insinua sempre de novo, porque ele se propõe à perdição dos filhos de Deus. Ele se empenha arduamente com esse objetivo. Mas a beleza do texto de hoje é que não há nada que possa levar o homem a cometer o pecado sem que ele escolha por si mesmo realizar aquilo. Reconhecer isso nos humilha muito, porque não temos a quem transferir a culpa pelos nossos atos e nem a quem imputar sob responsabilidade pelo mal, pela malícia, pela perversão que o nosso coração possa desejar, mas apenas a nós mesmos. Em algum momento começamos a dar ouvidos não mais a Deus, mas às inclinações do nosso coração, que já aprenderam por desgraça a desejar aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mas como é bom sabermos que a nossa liberdade, o exercício da nossa liberdade, sendo muito comprometido, existe ainda uma possibilidade de vivê-lo bem.
Se olhássemos apenas o exercício da nossa liberdade, poderíamos dizer, bom, ainda que façamos algo bom, mais cedo ou mais tarde poderemos voltar a fazer aquilo que não é bom. E aqui entra o grande anúncio da salvação. Aqui entra o acontecimento da nossa redenção. O Senhor se entregou por nós, para que possamos viver, como nos ensina São Paulo, na liberdade de filhos de Deus. O Senhor derramou seu sangue para a nossa salvação. O Senhor, Evangelho vivo do Pai, boa nova de Deus, se entregou por nós, pregou o Evangelho, anunciou a boa nova e nos concedeu o dom do Espírito Santo pelo seu sangue derramado e se uniu a nós pelo batismo de uma tal forma que o nosso coração agora possa desejar tudo aquilo que está no seu coração. Reconhecer que podemos realizar o que é mal, agora deveria aumentar em nós o desejo pela proximidade de Deus. Você já pensou isso? A gente normalmente diz, vem Senhor Jesus, vem ficar conosco, vinde Espírito Santo, quando estamos geralmente rezando no grupo de oração. Estamos para começar a oração do terço e fazemos o canto do Espírito Santo. Estamos para começar as nossas orações pessoais em casa. Estamos para sair para o ambiente e para o momento do nosso trabalho, de uma viagem. Nós já temos o hábito de clamar o Espírito Santo, mas naquela hora em que de repente um pensamento malicioso se aproxima do nosso coração, naquela hora que as ambições desmedidas parecem crescer, aquela hora em que a malícia e a maldade se insinuam, a devassidão, a inveja, a arrogância, a insensatez, que se insinuam sobre o nosso coração, ou seja, como um desejo possível para que eu pratique um ato de insensatez, para que eu pratique um ato de adultério, um ato de ambição, um ato de prostituição, um ato de roubo, um ato de malícia, um ato de devassidão. Nosso Senhor deu um elenco para nós de todas aquelas coisas que podem, por algum instante, passar pelo nosso coração ou começar a tentar ganhar espaço nele. E ali é hora de chamarmos e de declararmos, vem Espírito Santo, pois o Espírito Santo nos foi dado para vivermos na liberdade dos filhos de Deus. E clamando, vem Espírito Santo, pelo nome de Jesus eu renuncio a essa vontade, a esse pensamento. Quantas vezes a gente está na rua e de repente sofremos gratuitamente uma ofensa, uma agressão? Ainda há pouco o padre estava dirigindo e de repente na rua vi um ato de violência tão grande entre um motorista e outro. Quantas vezes a gente não está naquele ato de violência recebendo a hostilidade de uma outra pessoa? E ali é importantíssimo que possamos dizer, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre o meu coração, porque normalmente quando sofremos um ato de hostilidade de uma outra pessoa, o nosso coração pode provar um espírito de revolta, que pode nos levar, por fim, a desejar até o mal contra o outro. E para que isso não aconteça, para que essa maldade não entre no nosso coração, vinde Espírito Santo e uni-me ao coração do meu Senhor. Vinde Espírito Santo, eu renuncio a esse desejo que está nascendo em mim. Mas ao mesmo tempo, assistindo uma cena como essa, também devemos suplicar o Espírito Santo, porque nos foi dada a graça de intercedermos por nossos irmãos e irmãs. Estamos unidos no mesmo Espírito. Então, se vejo o outro que se levanta contra mim com hostilidade, ou que insinua algo que possa suscitar em mim uma dessas disposições que faz referência a Jesus no Evangelho, também devemos dizer, vinde Espírito Santo, e livrai esse meu irmão de todo o mal. Vinde Espírito Santo
e acalmai os corações. Vinde, Espírito Santo, e uni-nos ao Senhor. O clamor do Espírito Santo também encontra lugar na hora de rezarmos pelo nosso irmão e pela nossa irmã. Porque, como o Senhor acabou de nos falar hoje no Evangelho, não vem de fora, mas vem de dentro. O teu irmão pode perder o compromisso dele em zelar por ti, mas isso não significa que o seu coração esteja agora entregue facilmente à ação insidiosa do maligno. Porque se o seu coração é um coração de oração, se o seu coração é um coração temente a Deus, se a súplica do Espírito Santo sempre lhe acompanha, o Senhor há de suscitar ali, naquela hora em que você está sofrendo a falta de caridade do teu irmão, o justo afeto para que a compaixão possa surgir em ti. Pois vendo a miséria do teu irmão, o teu coração, como o coração de Jesus, se mova de compaixão por ele. Eis que ele está se dispersando e daqui a pouco estará como uma ovelha sem pastor, cansado e perdido no mundo. Parece forte e impetuoso no seu agir, mas no final encontrará também o cansaço e o desgaste. E aí sim o maligno se aproximará para suscitar ainda mais desencontros. Então, naquele momento em que o Senhor suscitar em nós a compaixão diante do desamor do nosso irmão, é hora de clamarmos: vinde, Espírito Santo. E lhe asseguro, na maioria dos casos, aquele teu irmão ali também foi batizado tal e qual você. E como eu também. E isso nos une ainda mais, porque se poderíamos clamar por ele, o socorro em favor dele, o socorro do Espírito Santo, estando unidos num mesmo batismo, temos ainda mais razões para suplicar tamanha autoridade e tamanha presença do Divino Espírito Santo por nós. Porque fomos unidos e estaremos unidos na unção batismal. Se olharmos com delicadeza a imagem do anjo de Nossa Senhora de Fátima, do anjo da aparição de Fátima, que nos ensina a oferecer uma oração reparadora. Amo, creio, adoro e espero. E depois de ter sobre si a responsabilidade e, no exercício da própria liberdade, oferecer pelo seu irmão. E também te amo, adoro, espero e creio por aqueles que não te amam, não te adoram, não esperam e não creem. Já repararam a beleza dessa oração? Como a gente oferece pelo nosso irmão? Então, no momento em que você está cumprindo um ato de amor, no momento em que você está cumprindo um ato de fé, no momento em que você está cumprindo um ato de adoração e de esperança, o Senhor deu a graça de você poder cumprir e oferecer também pelo seu irmão. Ofereça por ti e por ele. Olha que maravilha esse dado da liberdade do nosso coração e escolher na liberdade do nosso coração oferecer por amor ao próximo e por amor a Deus cada uma das coisas que estão em nós. O Senhor suscitou em nós a adoração, o desejo de adorar ao seu nome, façamos por nós e pelo nosso irmão. O Senhor suscitou em nós uma experiência de fé, renovemos a nossa fé e ofereçamos também como ato de fé pelo nosso irmão. O Senhor suscitou em nós o amor, amemos por nós e pelo nosso irmão. Então, dessa forma, nós podemos realizar grandes maravilhas. E dessa forma, o nosso coração estará sempre no Senhor. Por isso, estará sempre no caminho da santidade, no caminho da pureza. Renunciar àquilo que não convém ao nosso coração. Nós o faremos cultivando tudo aquilo que convém.
quanto mais cultivamos os atos de justiça e de amor ao Senhor e ao próximo, menos espaço sobrará no nosso coração para que todos esses pensamentos, essas imperfeições, tudo aquilo que é maligno possa ter espaço dentro dele. Quanto mais eu cultivo tudo aquilo que vem do Senhor, mais intensa é a luz da fé em nós e com muito mais agilidade e rapidez conseguiremos observar as trevas que por acaso possam estar se formando para entregá-las ao Senhor. Renunciar significa tomar nas mãos e colocar diante do Senhor. É um exercício da nossa liberdade. Então, reconhecendo aquilo que percebo em mim, digo, o meu coração é só de Jesus, lembrando a frase, né? E a minha alegria é a Santa Cruz. Dizer que o meu coração é só de Jesus, a gente pode falar como uma frase em si, em um momento de amor, mas a gente pode dizer isso naquela hora em que um pensamento nos assalta, em que um pensamento ou um desejo começa a ocupar o nosso coração e poder dizer diante desse pensamento e desse desejo, não, o meu coração é só de Jesus. Por isso eu te entrego, Senhor, esse pensamento, essa vontade que está surgindo em mim. O meu coração é só teu e de nenhum outro. Eu te entrego isso. Coloco em tuas mãos. Que seja queimado, Senhor, sobre o fogo do teu amor. E no momento em que eu digo que é só dele e entrego para ele, pronto. Ali encerro aquele pensamento, ali encerro a repetência, o voltar sobre. Ali eu posso romper esse ciclo de retomar. Uma coisa que o pensamento perverso normalmente move em nós é aquela vontade de ao menos consentir de tê-lo por perto. A gente não bane de todo, a gente bane por um tempo. Ou a gente tenta evitar o pensamento perverso quando ele parece estar se intensificando, mas a gente não corta na raiz. Então, aquela proposta que o Senhor nos apresenta no Evangelho hoje é ter um corte na raiz. Mas padre, o Senhor não fala exatamente desse corte na raiz. Bom, quando ele faz a evidência sobre esse aspecto, voltemos ao versículo 21. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas, ele está dizendo que o nosso coração pode ser um berço para esses pensamentos e intenções. Agora, como elas são germinadas, ou como são colocados ali? Tudo que é colocado no berço, e se é cuidado, vai crescer. Então, se eu sei que essas intenções elas podem ser germinadas ali, que o meu lugar o meu coração é um lugar que pode ser fecundo a isso, eu preciso procurar tirar o máximo possível de possibilidades para que essas sementes ou essas mudas venham a crescer, imaginando o coração como uma terra na qual se lançam sementes, usando a própria parábola que o Senhor nos conta. Muito bem, então vamos fazer essa terra se tornar repleta da boa semente da palavra de Deus, repleta da boa semente dos sãos pensamentos, repleta dos bons desejos, repleta de tudo aquilo que possa germinar fecundamente e com produção de frutos vindo do Senhor, que venha pelas mãos do Senhor. E toda aquela semente que porventura possamos nos dar conta que está germinando nessa terra, logo, mais do que imediatamente, peguemos e levemos até o bom agricultor, para que ele possa queimá-las, essas ervas daninhas que aparecem. Cada vez que consentimos em aceitar certos pensamentos conosco, nos tornamos mais vulneráveis a eles. Por quê? Porque
Se ao perceber que um pensamento não é bom ou não me leva a um ato virtuoso e eu consinto de que ele esteja ali, mais cedo ou mais tarde abrirei diálogo. Isso significa que a minha vontade será mais estimulada. Isso significa que eu começarei a pensar nas ocasiões. E do pensamento nessas ocasiões pode vir a vontade de facilitá-las, e a vontade de facilitá-las pode gerar ainda mais ambição pelo ato em si. E por fim, vem a queda. Então é importante que não sejamos ingênuos, mas a palavra melhor seria irresponsáveis, porque já temos a consciência. O Senhor já nos deu a graça de uma boa maturidade. Falta aqui é aquele vigor para consolidar atos adultos, por assim dizer, né? Atos com consistência, atos com uma liberdade bem estruturada. Por isso, clamemos o Espírito Santo e peçamos ao Senhor que no fogo do seu Espírito extirpe tudo aquilo que em nós não vem dele e não nos traz o desejo da santa pureza de coração. Aproveitemos essa grande lista que o Senhor coloca através do evangelista Marcos para termos essa referência. Todas essas coisas mais saem de dentro do homem e o tornam impuro. E o Senhor quer habitar em nós. Eis aqui uma oração que podemos fazer também. Vem, Senhor, e purifica o meu coração. Confio o meu coração às mãos da Imaculada Virgem Maria. Pois ela conhece o que lhe agrada, Senhor. Ela lhe ofereceu um coração digno da sua presença. Confio-me inteiramente nas mãos de minha Santíssima Mãe e Senhora, para que ela, olhando para minha miséria, estenda suas mãos piedosas e comece a preparar o meu coração para ser uma oferta digna diante de Ti. Vem, Senhora minha, vem, Senhora Rainha do céu e da terra, com suas mãos piedosas, tirar do meu coração tudo aquilo que desagrada seu Filho. Ajudai-me, Senhora, para ser um discípulo de seu Filho, que o ame intensamente e que possamos estar juntos ao ponto de ser uma oferta agradável ao Senhor, a entrega do meu coração. São Luís de Grignion de Montfort nos ensina essa e outras orações preparatórias antes, por exemplo, de recebermos a comunhão eucarística, mas pode ser uma oração que nos acompanhe sempre ao início do dia. Dentre os pedidos que fazemos, essa entrega ao Imaculado Coração de Maria, para que pelas mãos piedosas da Santíssima Virgem Maria, o nosso coração ao longo daquele dia seja preparado, seja purificado e se torne uma oferta agradável aos olhos de seu Filho. Como na bela imagem do camponês que vai levar as maçãs para serem entregues ao rei e se sente indigno de ir até a presença do rei, então vai até a rainha e entrega para ela dizendo: minha senhora, não me sinto pronto para ir até a presença do rei, e a oferta que trago é por demais simples. Eu tenho certeza que, confiando a senhora que conhece e ama tanto o rei, poderá encontrar um lugar que seja agradável a ele, aonde colocar a oferta que humildemente trago e que de todo o meu coração confio em suas mãos para que seja entregue ao grande rei. E Nossa Senhora, como essa rainha amorosa, toma nas mãos aquelas maçãs humildes do camponês, cuida de cada uma delas, limpa cada uma delas, junta com outros dons
belos e dignos, e traz uma grande bandeja ornada de ouro, belíssima, e junta aquela oferta, enfim, ao banquete, colocando-a no centro da mesa. E eis que o grande rei, quando chega para o banquete, olha e elogia a sua rainha pela delicadeza de colocar a mesa com tão belos e suculentos ornamentos que lhe causa tanta satisfação e alegria de ver. E ela humildemente diz: mas, meu Senhor, essa oferta que lhe agrada e que lhe enche de apreço, na verdade é a oferta do seu servo Pedro, Antônio, João, Maria, Paula, Ana, que veio até mim e pediu que eu colocasse diante de ti. Olhas com carinho, meu Senhor, bendito seja o seu olhar amoroso por essa oferta, e que no seu infinito amor se recorde com o apreço que sentes por mim e por essas ofertas que recebestes. Se recorde desse seu servo, que com tanto amor confiou a mim aquilo que agora entrego e coloco diante dos teus olhos. Peçamos à Virgem Santíssima que nos ajude a termos um coração digno de seu Filho, e que tudo aquilo que a Ele não pertença possa ser tirado e jogado fora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Imaculado Coração de Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.